Seu capeta! Seu diabo, não tem gasolina, rapaz! Pelo visto, então, essa greve vai durar por um bom tempo. E parece que os caminhoneiros não chegam de jeito nenhum a um acordo com Michel Temer. Mas por que essa crise veio acontecer só agora? O que teve que acontecer pra crise estourar justamente no momento que estamos vivendo agora? E qual a solução pra esse problema, cara? Nesse vídeo a gente vai ver um pouco mais sobre isso. Seu demônio! Seu capeta! Não é um mistério pra ninguém que essa greve realmente veio pra ficar. Já são praticamente uma semana de greve, já não tem combustível, já não tem comida, já não tem gás, já não tem um monte de coisa. E o pessoal tá muito puto com o governo atual e tem que protestar mesmo, cara. Tem razão de estar lá. Eu dou força pros caminhoneiros. Só que só tem um pequeno problema, cara. Na verdade, o povo brasileiro é muito energético. Eu tô revoltado, rapaz. O pessoal vai pra rua quando tem que ir, o pessoal protesta, o pessoal, sei lá, até bate panela se for necessário. Mas uma coisa que falta pro povo brasileiro em geral é entender o real problema, cara. Por que nós estamos nessa crise? O que aconteceu pra gente estar nessa crise? Mas eu queria falar antes de uma coisa que acontece muito grave no Brasil, que são as chamadas fake news, cara. E o pior, cara, é que essas fake news não são tipo, uma noticiazinha que exagerou alguma coisa, que falou alguma coisa. Não, cara, são notícias realmente falsas. E a verdade é que o preço da gasolina só estourou agora porque antes existia um controle de preço sobre a gasolina no Brasil. O que acontecia? Desde 2008, mais ou menos, existia meio que uma espécie de controle de preços da gasolina. E o que esse controle dizia? Esse controle dizia o seguinte: olha, beleza, o petróleo pode variar de acordo com o preço do mercado internacional, só que quando ele subir, na verdade o preço vai ficar congelado para baixo. Se subir, vai continuar embaixo. E foi por causa também desse mecanismo, também não vamos esquecer do petrolão, galera. A Petrobras chegou a ter prejuízo de 20 bilhões por ano. E acredite ou não, no Brasil a gente conseguiu. A Petrobras foi a empresa mais endividada da história do mundo, do universo, de todos os tempos do universo. Sim, a gente conseguiu, cara. Brasil, o petróleo é nosso. E no final do ano passado esse controle acabou e o petróleo pode variar de acordo com o mercado internacional. O problema é que agora o mercado teve uma alta muito grande, né, no barril de petróleo, e a gente sentiu no bolso isso. Seu demônio! Seu capeta! Mas o problema central que existia no governo Lula, Dilma e Temer, e que eu não vejo os caminhoneiros falando sobre isso, é o tamanho do Estado. Porque o Temer pode sim congelar o preço da gasolina de novo e fazer aquilo que estava acontecendo antes. E compensar a dívida que a Petrobras vai ter com outros impostos. Ele poderia fazer isso. Mas a questão central desse problema não é só os impostos altos ou a regulamentação ou o fato de que a Petrobras não é um livre mercado. Você tem desde os anos 50 o Brasil monopolizando todo o petróleo, com regulamentações absurdas, com impostos absurdos. O que você quer? Você quer que vai vir uma empresa do nada que vamos explorar petróleo sim? Primeiro que petróleo, segundo regulamentação, imposto. E tirando que a Petrobras ainda assim continua sendo uma empresa pública, apesar de grande parte das ações serem abertas ao público privado, mas sim ainda continua sendo uma empresa pública. Então a questão é a seguinte, galera, não adianta só pedir redução de impostos, pedir que se abaixe o preço da gasolina na canetada, porque não vai adiantar, o gasto vai continuar. Então sim, a reivindicação dos caminhoneiros é justa, eu apoio a greve dos caminhoneiros, mas também tem que pedir redução do Estado, cara, não adianta só pedir redução de impostos, eles vão colocar em outro lugar se reduzir daqui, então no final das contas não vai adiantar de nada. Mas aí vem aquela velha dúvida, como a gente vai conseguir fazer isso? Não sei. Mas se os caminhoneiros continuarem com essa greve, será que eles vão realmente conseguir reivindicar essas coisas que eles querem? Será que eles realmente vão conseguir fazer o Temer baixar uma lei que vai reduzir os impostos e os gastos e tudo? A gente sabe que isso é muito difícil e provavelmente não, isso não vai acontecer. E isso parte de uma reflexão que eu tava tendo esses dias sobre essa greve dos caminhoneiros e tal. E essa teoria que eu tava pensando se chama teoria do mal. A teoria do mal, na verdade, é uma coisa muito óbvia que todo mundo já deve ter sacado em algum ponto da vida. A teoria do mal que eu bolei diz que geralmente, entre limites muito grandes de espaço e tempo, o mal geralmente costuma prevalecer. E quando eu digo mal, galera, na verdade é um mal de uma maneira geral também. E por quê? E por que isso geralmente acontece? Porque o mal usa todas as ferramentas a seu favor, inclusive coisas boas. Enquanto que o bem é o contrário. O bem quer fazer o bem pelo bem, mas ele só faz através do bem. Ele não usa o mal. O mal, por exemplo, ele pode se vestir de uma coisa boa, que vai atrair as pessoas, porque as pessoas, por mais que você defenda que as pessoas tenham um coração mau, inclinado pra maldade, mesquinharia, sei lá, você também concorda que as pessoas também têm uma inclinação pra bondade, porque geralmente as pessoas só querem viver em paz, sei lá, trabalhar e pagar as contas e comer e sobreviver. E o mal usa dessa parte boa do ser humano pra propagar a sua maldade. Tá bom. Mas aí você pode dizer, mas o bem está no coração das pessoas, as pessoas querem lutar pelo bem, então não faz sentido o mal prevalecer. Mas é justamente por causa disso que o mal prevalece, porque o bem vai usar todas as suas energias do bem e o mal também vai usar. E o bem não vai usar coisas do mal, o bem não vai se vestir de mal, o bem não vai usar
retórica barata. O bem não vai usar populismo, discurso barato pra fazer o que é certo. Enquanto que o mal não, ele pode usar essas ferramentas porque ele é mal, isso é intrínseco à maldade. E junta isso com uma outra teoria que eu bolei, mas com certeza existe também, que é a teoria do vácuo de poder, ou a teoria da inexistência da permanência do vácuo de poder. Essa teoria diz que na verdade não existe o tal vácuo de poder que as pessoas tanto falam, os jornalistas e os cientistas políticos tanto falam que existe, que não existe na verdade. Imagine um jarro quadrado cheio de água. Esse jarro é a tendência do poder se estabelecer, poder ser efetivo. E a água dentro desse vaso é meramente os agentes que fazem o poder se estabelecer. Imagine que você pega um copo vazio como esse e tira um pouco de água desse jarro, imediatamente. E se você tiver uma percepção muito boa, você vai notar que em alguns pouquíssimos espaços de tempo ali, houve uma hora que existia uma espécie de vácuo ali, onde a água não estava preenchendo. Mas isso não é natural na teoria do poder. O poder geralmente ele sempre se estabelece, ele varia de acordo com as coisas que acontecem na vida. E quando coisas fora do cálculo acontecem, não demora muito tempo para o poder ser restabelecido. Então você junta a teoria do mal junto com a teoria da inexistência da permanência do vácuo de poder, você tem uma situação onde temos uma crise que parece que ninguém ali tem poder efetivo, os caminhoneiros não têm um poder efetivo de fazer o que eles querem, o presidente ou a cúpula, o congresso, os partidos parece que também não têm um poder efetivo de fazer o que querem. Uma hora esse espaço que está sobrando de água vai ser preenchido. E se o presidente não consegue fazer isso, meu amigo, uma outra força muito grande vai ter que aparecer para preencher. Mas por que eu tô falando sobre essas duas teorias? Isso é pra gente poder entender mais ou menos como que vai acabar essa crise dos caminhoneiros. Porque os caminhoneiros, mesmo com a decisão do Temer, falaram que não vão acabar com essa crise. E o Temer parece que não tem mais a articulação política necessária pra fazer com que os pedidos dos caminhoneiros sejam atendidos. Na verdade, o negócio tá muito mais complexo, é por isso que tá difícil de atender. Tá, depois que a gente entendeu tudo isso, o que a gente pode concluir afinal? Qual que seria realmente a verdadeira solução pra esse problema? Olha, eu já falei por que tá tendo essa crise agora. Já falei por que não consegue solucionar esse problema. Falei da teoria do mal e da teoria do vácuo do poder. Mas o mais importante é como a gente vai solucionar esse problema. Cara, na verdade existem 3 soluções para esse problema. Uma permanente e 2 são temporárias. A permanente é Deus, cara. Não tem outra alternativa. É Jesus mesmo no coração das pessoas. As pessoas entenderem o amor pra Deus, o amor com o próximo e se voltarem pra Cristo. Essa é a única solução para qualquer problema. É Cristo. É isso. As outras 2 soluções temporárias é o povo entender realmente que imposto é roubo, cara. Não tem outra. O povo realmente entender que o Estado é uma gangue e que o único motivo deles é se perpetuar no poder de fazer a gente parasita, cara. Essa é a verdade. Não tem outra. E se o povo tomasse consciência realmente disso, eles iam no dia a dia viverem a vida de maneira libertária e com o tempo o Estado ia se tornar irrelevante na vida delas. Mas é nesse ponto que eu acabo discordando um pouco dos anarcocapitalistas e dos libertários, porque alguns deles querem simplesmente, vão acabar com o Estado e acabou e vai dar tudo certo maravilhoso. O que não é verdade, porque a gente tem que levar em consideração que, ok, a teoria libertária tá correta, a propriedade existe e tudo mais, só que aí, como é que nós vamos aplicar isso? Não tem como, a gente não tem uma cultura libertária, o cidadão não tá armado, né, pra enfrentar o poder militarmente, certo? A gente fica à mercê, nós vamos usar todas as energias pra acabar com o Estado e aí, ele vai voltar. Por quê? Porque a população ainda quer o Estado. Os militares que são o braço direito, que são o segundo poder, né, ou o primeiro, né, não sei, o outro poder do Estado, efetivamente, certo? Vai acabar voltando com o Estado, então a gente precisa de uma cultura libertária muito forte e do povo armado, é isso que a gente precisa. Mas isso requer muito tempo, o pessoal ainda tem que absorver a cultura libertária, o pessoal ainda tem que entender como é que funciona, mas o povo tá indo pra um lugar bom, eu gosto disso. E eu tô gostando muito do desenvolvimento do libertarianismo no Brasil, que diferente dos Estados Unidos, o libertarianismo aqui pelo menos é conservador. Ele vem o libertarianismo daqui vem pela direita, né? Ele vem pela tradição, pela família e tal, que é sim a raiz do libertarianismo. A raiz do libertarianismo, ela é conservadora, se você for parar pra pensar. E daí surge a terceira solução. Se o povo não quiser Deus e o povo não quiser entender o libertarianismo, só existe essa última solução. E vocês sabem do que eu tô falando. Eu tô falando dele. Tô falando de Pinochet. Pegar todos aqueles comunistas, todos aqueles globalistas, todas as putinhas do Soros ali, de banco de Rothschild, dos judeus que estão comandando o mundo, pegar todo mundo ali, botar no helicóptero, filho, e jogar no mar. É a única solução. Não é como se eu quisesse uma ditadura no Brasil. Eu não sou a favor de ditadura. Mas, se o pessoal não entender o libertarianismo rápido, não se voltar pra Deus de maneira correta, o jeito é Pinochet neles, é o jeito. Eu tô nervoso, rapaz! Como não tô nervoso? Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele tenha sido esclarecedor. Apesar de ter sido um vídeo meio descontraído e tal, ele é um vídeo sério e eu espero que vocês levem em consideração. E por hoje é só, galera. E se vocês tiverem uma sugestão de vídeo que eu posso fazer, deixem aí nos comentários que eu vou estar lendo todos. Não deixe de dar o like, se inscrever e ativar o sininho, né, pra você receber os vídeos e tal. E é isso. Até um outro vídeo e fui!
Ô Temer, você é um safado, rapaz. Seu pilantra desgraçado. Você é um capetão aqui na terra. Seu demônio. Seu capeta. Seu diabo, não tem gasolina, rapaz. Você tá aumentando a gasolina, seu filho da puta. Você tá aumentando a gasolina.